Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso Gabinete Cast. A ideia é trazer para você, através ou no formato de um podcast, que na verdade é mais um bate-papo, uma conversa, alguns assuntos que nós, pastores, com o tempo de experiência, aprendemos a lidar. Gente que traz seus problemas, suas angústias, e é claro, nós não estamos falando aqui, não vamos falar do nome de ninguém, não vamos revelar absolutamente nada pessoal, mas é que as pessoas sofrem de maneira muito parecida, né? Tem uma especificidade no sofrimento das pessoas, mas existe também uma homogeneidade, porque nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e o sofrimento às vezes é muito parecido. Então a gente pensou em compartilhar com vocês aquilo que a gente aprendeu no gabinete pastoral com o sofrimento que nos é trazido e com o sofrimento que a gente passa, né, para poder ajudar aquelas pessoas também. E aqui no bate-papo que a gente teve antes, para escolher o tema do nosso primeiro Gabinete Cast, a gente decidiu falar sobre ansiedade, que é uma das razões que mais traz pessoas ao gabinete pastoral em busca de ajuda, não é? E é um tema muito atual, é um tema que a gente sabe é considerado o mal do século. Eu estou roubando a fala, inclusive, aqui do pastor Lutero, que foi ele que me disse isso antes, né? Mas ele vai ter a chance de falar sobre isso. Falar em pastor Lutero, deixa eu me apresentar a equipe. Pastor Cláudio, que é o nosso pastor titular, pastor Luciano, pastor Joselito e o pastor Lutero, que eu já mencionei aqui. Então, o papo de hoje vai ser sobre ansiedade. E nós vamos dividir em três partes. A ansiedade em si, depois a questão muito polêmica da relação entre o aconselhamento pastoral e a psicologia, né? Onde é que entra? Cabe, sim ou não? E por último, um assunto extremamente delicado e sensível, que é a questão do suicídio. E por isso, fique aqui conosco. Tenho certeza que durante esse tempo que nós estaremos juntos, Deus vai falar o seu coração e vai abençoar você através daquilo que nós vamos trazer para você. Nós vamos começar então o assunto. Eu quero perguntar ao pastor Cláudio. Pastor, a gente sabe que essa é uma das causas mais comuns, né, para as pessoas irem no gabinete pastoral pedir ajuda, né, que é a questão da ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é produzida por muitas causas, né? E na sua experiência, quais são as causas principais que deixam as pessoas ansiosas a ponto delas procurarem ajuda pastoral? Ok. A gente observa que uma das causas principais são preocupações pela subsistência, né? Pessoas ficam muito ansiosas por causa da sua vida da família, né? E sempre buscam ajuda. Mas também, não somente isso, pessoas que têm medo do futuro, medo de doenças que atingem a família. A exemplo da pandemia que a gente viveu, né? Muita gente ficou tomado pela ansiedade. Então, esses medos de doença, perdas de pessoas, né? Ameaças e perigos também trazem ansiedade para as pessoas. São causas que a gente vê. Culpa pelo pecado é uma das coisas que traz uma pessoa aflição, sofrimento e ansiedade, consequentemente. E, às vezes, desesperança enquanto a vida, né? Então, eu consigo ver essas causas aqui. O desejo que a gente tem, em geral, é pelo controle, né? Controle da vida, o controle sobre o futuro dos meus filhos. É uma coisa que, às vezes, me deixa ansioso. Tem um livro de Elise Fitzpatrick que fala assim: Pais fracos é o título, Deus forte. Esse título já foi uma bênção para mim, porque eu vivia angustiado, porque eu não tinha controle, eu não sabia. Eu tenho 2 filhos adolescentes e 2 pequenininhas, o que vai ser deles, né? Então, essa coisa do querer controlar, às vezes, pode enganar a gente deixar de confiar em Deus e ansiar por controlar a vida e o futuro. Você falou agora aí nas crianças, né? Em conexão com a ansiedade. Eu me recordo que quando era só eu e a minha esposa, Minka, eu era o cara mais tranquilo do mundo. Depois que as crianças começaram a chegar, não é? Foram chegando, então eu comecei a ter que aprender a lutar com a ansiedade.
Agora, só que no meu caso e da Minka, eu notei que a ansiedade era mais do meu lado do que dela, né? E aí eu quero aproveitar e perguntar aqui ao nosso pastor Lutero, na sua experiência, quem procura mais o gabinete pastoral? É o marido ou a esposa, o homem ou a mulher, por conta dessas ansiedades, pastor? Uma ótima pergunta. Homens e mulheres ficam ansiosos, Pois. mas, olha, na minha experiência, pelo menos, eu creio que as mulheres é que têm procurado mais. É interessante, você falou da sua experiência pessoal, né? Ao Você se contrário. viu mais ansioso, Pois é. né, do que Minka, né? Mas geralmente as mulheres, elas procuram mais. É interessante, alguns motivos. Nós temos mais mulheres do que homens na igreja. É um fenômeno também, né? Não estaria na proporção, não? Eu creio que as mulheres, eu acho que temos mais mulheres. Eu creio que sim. Mulheres são mais abertas para procurar ajuda. Os ajuda, homens são mais retraídos. Essa experiência a gente tem visto no gabinete também. Eu acho que é isso mesmo. As mulheres são claramente mais relacionais. Problema conjugal, é a mulher que procura ajuda primeiro, o homem é mais reticente. Geralmente tem sido assim. Essa tem sido a minha experiência, pelo menos, desses anos de ministério. Tá certo. E no caso, quando você aconselha, como você tem aconselhado durante os anos o homem e a mulher no gabinete, existe uma estratégia diferente, pastor? Ou é a mesma coisa? É o mesmo sentimento básico de ansiedade? É sempre a mesma solução? Ou a gente tem um kit de ansiedade para a mulher e um kit de ansiedade para o homem? Não, acho que é a mesma coisa. Agora, as mulheres, elas são mais sensíveis, elas abrem o coração, os homens são mais reservados e precisam de um esforço maior, né, para a gente tirar alguma coisa deles, pelo menos em geral, na média, né, os homens. É verdade. Acho que sinal de fraqueza, né, eles não querem admitir isso. Tá certo. É engraçado, professor, é que recentemente eu estava lendo alguma coisa sobre ansiedade também, e uma das afirmações é que o gênero, né, o universo feminino, tem 2 vezes mais chance de desenvolver transtornos relacionados com a ansiedade. Então, não é colocar a mulher como vítima desse processo, mas nem a ciência, eu acho, entende direito, né? Entende direito isso aí. Por que assim? Né? Mas aí, elas são bem susceptíveis a isso. Isso aí. E aí eu fico me perguntando, né? Nós somos pastores, a gente olha para essa situação toda, mas do ponto de vista bíblico, teológico, né? Que justificativa bíblica a gente poderia achar para esse fenômeno, né? Me vem à cabeça aquela passagem de Pedro que fala da mulher como sendo vaso mais frágil, né? Será que justificaria essa passagem para dizer que as mulheres vão em maior número em busca de ajuda pastoral? Ou vou considerar o silêncio da casa como sendo que essa é a ideia que não... Essa é uma pergunta muito difícil mesmo, né? A gente fica pensando, eu estou falando a partir da experiência, né? A gente está pensando aqui em termos de percentuais, né? E, de fato, tinha lido a respeito dessa informação que traz o pastor Joselito, né? De que as mulheres são mais susceptíveis, né? Quando você olha a partir da perspectiva da ciência, então coloca questões culturais, a questão do machismo, eles encontram, a partir daí, a desvalorização da mulher, todas essas questões no tratamento, na insegurança, na própria violência contra a mulher. A gente está falando de uma perspectiva mais ampla, né? Mas é interessante que as mulheres, elas são mais sensíveis, né? Por alguma razão, eu desconheceria, mas elas são. E geralmente elas abrem o coração, pedem socorro e são um instrumento que Deus usa, e quantas vezes tem sido assim, para abençoar uma família, para que uma família seja alcançada. Eu também penso que quando Deus criou o homem, o ser humano masculino, e deu a ele uma missão, e deu a ele a estrutura para poder conduzir, proteger,
prover. Então ele tem uma mente mais, talvez, objetiva e mais pragmática para lidar com os desafios e as tensões da vida, né? A mulher, pensando biblicamente falando, como a auxiliadora dele, talvez ela tenha esse radar, essa sensibilidade de perceber ou de ler as coisas. E isso a deixa mais ansiosa, talvez, né? Então, assim, é o único caminho que eu encontro para poder entender essa diferença, buscando uma razão teológica ou bíblica, né, para isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é aberta mais do que o homem para Sim. buscar ajuda, né? Sem dúvida. E os homens mais resistentes. Os homens têm, na minha experiência, mais dificuldade de falar da sua intimidade, dos seus sentimentos, de abrir o coração. O pastor Lutero falou um pouco o homem não querer expor suas fraquezas, né? Por isso, ser mais É isso mesmo. Agora, aproveitar uma palavra do pastor Cláudio, que eu achei bastante relevante para esse debate. Deus deu ao homem um papel, seu cabeça, seu provedor, o protetor. Então, quando esse homem falha, ele sobrecarrega essa mulher. E o nível de ansiedade aumenta, porque ela não se vê cuidada como deveria, falta a segurança. Então, eu creio que isso pode explicar também esse lado. Já que a gente está ficando nesse assunto, que eu estou achando muito, muito interessante, que cuidados vocês acham que... aliás, que cuidados nós, né, como pastores, temos tido ao longo do nosso ministério em aconselhar mulheres? Somos pastores, né? A nossa denominação só tem pastores, homens pastores, né? E as mulheres vêm procurar ajuda. Então, a gente sabe que, infelizmente, casos têm acontecido aí que a gente não devia nem estar falando a respeito disso, né? Mas isso traz a questão de que cuidados, né, a gente deveria ter como pastores, que cuidados a gente tem tomado na hora de aconselhar, especialmente quando a mulher vem falar e pedir ajuda para o casamento, né? E aí, às vezes, até inocentemente, ela vai dizer quais são as dificuldades que ela está enfrentando, e aí... E até se expõe a predadores, né? Assim, vestidos de pastores que desejam se aproveitar desse momento. Né? Verdade. Que cuidados aí? Esse é um assunto também extremamente relevante, né? Infelizmente, os escândalos estão aí, estão expostos, né, com o nível de exposição que as redes sociais oferecem, tem sido muito triste, né? Eu creio que há um princípio, né? Nós aprendemos lá com os reformadores, né? Vivendo a vida na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Corandeu. Nós somos pastores, né? Se, como lembrou o pastor Cláudio, o marido, ele é o protetor, ele é o provedor. O pastor, ele é o cuidador. O pastor é aquele que ensina, que alimenta. Ele deve proteger as ovelhas, não se aproveitar das ovelhas. Então, tem a ver com o temor de Deus, né? Mas como o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e nós carecemos da graça de Deus, então nós precisamos ser prudentes. Por exemplo, a nossa igreja, ela dá todas as condições no gabinete pastoral, né? Nós temos uma secretária que faz os agendamentos, quem recebe as pessoas que serão atendidas a horários, todas as nossas salas, né, elas têm uma porta de vidro, então quem está fora está vendo o que está acontecendo ali, obviamente não ouve a conversa, mas está vendo, então todos esses cuidados, todas essas prudências, né? E isso é importante também, porque às vezes a conversa no gabinete requer uma visita, e então a prudência, não visitar uma mulher indo só o pastor, ou leva a sua esposa, ou leva um oficial da igreja. No caso de receber uma senhora com problemas assim no casamento e tudo mais, haveria caso, vocês têm encontrado casos em que sentiram que era necessário convidar a esposa para estar presente, para poder atender? Já tive experiência assim. Eu também já tive uma situação que era muito delicada e eu
pedi a ajuda da minha esposa para estar presente, com autorização da pessoa, claro. E foi muito bom isso, por um lado, porque isso lhe protege, né? Protege a pessoa também. Lutero falou uma coisa assim interessante, que agora, com os novos gabinetes, né, que nós temos aqui na igreja, nós instalamos câmeras também. Então, todos os gabinetes têm câmera, não tem gravação de som, não tem microfone, mas tem câmera. Isso é uma garantia para a pessoa e também para os pastores próprios, também, né? Porque às vezes aparecem acusações, né? Sim, que são infundadas, né? Sim. Infundadas. Muito bom. Agora, eu estava acompanhando algum tempo atrás, já faz mais de um ano, de um colega meu, um pastor, homem de Deus e tudo, mas foi acusado de uma série de coisas, né? A mulher finalmente acabou deixando claro que foi armação mesmo, que ela queria fazer e tudo, mas foi um ano de sofrimento para se defender, né? Tá certo, agora deixa eu mudar um pouquinho aqui a nossa conversa, né? Para um caso talvez mais sensível, que é o caso dos adolescentes, pastor Joselito. Você tem recebido adolescentes, né? E depois eu queria estender aos colegas também, né? A gente poderia até pensar que quem fica ansioso é pai de adolescente e mãe de adolescente, né? Mas jamais que o adolescente ficaria, mas parece que fica, né? É importante a gente pensar sobre isso, pastor Augusto, porque a ansiedade ela é inerente à natureza humana, em toda a sua amplitude, em qualquer das suas épocas, não é? Então, nós vivemos hoje um mundo extremamente acelerado, que exige e cobra de todos nós um estado de atenção quase que constante. Né? E isso não é diferente na vida dos jovens. Jovens, adolescentes, eles vivem sobrecarregados com muita informação a partir da internet, do advento da internet, das mídias sociais. As informações não param de chegar. E eles se sentem cobrados a manterem a atenção voltada a essas informações. Como se eles iriam perder a vida se deixassem de consumir essas informações que estão chegando a todo instante. Então, além disso, né, eles têm a pressão da concorrência. Um mundo que exige a excelência em tudo. E eles, nos estudos, né, na preparação para a faculdade, então eles são sobrecarregados. E não é estranho a gente receber no gabinete jovens amedrontados, irritados, com sentimento de culpa, com medo de fazer escolhas. Isso aí é um dos casos que traz... Eles são cobrados a escolher muito cedo, precocemente, uma profissão. E eles se sentem pressionados, massacrados, talvez eu diria, por esse peso de tomar decisões, sem se sentirem preparados para isso. Aqui na nossa equipe, eu acho que se a gente somar, dá para mais de 150 anos de experiência pastoral. Né? Eu acho que sim. Eu queria perguntar o seguinte, na experiência de vocês, colegas, no gabinete pastoral, vocês têm notado um aumento na procura de ajuda da parte de adolescentes por questões de ansiedade? Ou sempre foi do mesmo jeito? Porque eu me lembro... muito tempo atrás, né, que era raro um adolescente vir ao meu gabinete. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas era raro vir um adolescente pedir ajuda para ansiedade. Eles iam para outra coisa, tipo assim, pastor, como é que eu faço para saber a mulher com quem eu vou namorar? Né? Eu estou afim de fulana, mas ela não olha para mim. Mas hoje em dia... A ansiedade era essa, né? Bem normal, bem comum, sem maiores danos. Mas e aí, na experiência de vocês? Isso... mudou e cresceu, né? Aumentou. Cresceu. A demanda aumentou. Assim, às vezes é assustador ver o número de pessoas com a faixa etária, né, da adolescência e juventude que vivem com medo do fracasso, vivem sendo cobrados de uma pressão forte em casa, na escola,
né, na própria internet e em grupos, né? Então isso tem levado muitos a esse receio, esse temor, e a gente percebe que aumenta de fato a procura, né, por ajuda. Não é estranho, viu, pastor Cláudio? Pais também cederem a essa vida tão fora dos padrões de normalidade mesmo, né? De uma vida plena, feliz, alegre, estável, harmônica. Né? O mundo está totalmente fora do eixo, parece, né? E não é estranho os pais receberem os boletins dos filhos, 9, 8, e olharem para os filhos e falarem assim, isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco. Em vez de celebrarem um bom resultado, né? Um bom aproveitamento, a palavra dos pais muitas vezes pesa no coração. Produz ainda mais ansiedade. Ainda mais ansiedade. Olha, lá fora a concorrência é maior, você precisa tirar mais. E os adolescentes sabem, né? Basta, assim, todos eles hoje em dia têm celular, basta abrir a rede social, vai ver demandas até de aparência, de tudo, não é assim? Todo mundo é feliz, todo mundo come coisa gostosa, todo mundo vive bem, menos eu. E aí produz essa ansiedade que os adolescentes, muitos chegam a tirar a própria vida porque não tem, assim, eu não consigo atingir esse modelo de excelência, né, que traz na aparência. Às vezes a família está brigada, mas olha a selfie, aí todo mundo sorri para a selfie e depois volta ao normal. Isso tudo acaba desaguando no gabinete, né? Exato. Parece. E aí... E para tratar isso aí, pastor Lutero, é a mesma abordagem? Tem alguma... Como é que a gente faz, né, no gabinete pastoral? Você falou aí nos 150 anos, eu estou aí, eu tenho um bocado aí. Estava lembrando aqui da nossa adolescência, né, nossa mocidade. Era outro mundo, né? Era outro mundo. A gente não sabia o que era smartphone, o que é isso, né? Ninguém nem imaginava o tipo de coisa, né? Então, é interessante. O adolescente, o jovem, ele é gregário, né? Precisa da turma. Mas hoje, embora sinta a necessidade da turma, o adolescente vive mais nas telas do que no convívio. Lembra-se que você subia nas árvores? Subia, jogava pinava futebol papagaio, na rua, jogava na papagaio, rua. peão, essa coisa toda, né? Então, os meninos hoje só estão ali, né, jogando, né? E, Verdade. obviamente que, claro, a gente sabe, tem uma questão do coração, mas essas situações, essas circunstâncias, elas também, aliado a tudo isso que foi dito aqui, né, da cobrança, do nível, da exigência, né, e do fato de que o adolescente, assim como o idoso, o homem como a mulher, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados para Deus, e é fundamental que essa vida seja preenchida, né, com a presença de Deus. Isso é fundamental. Romanos 8:32 fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, é importante se apegar ao Senhor para se vacinar contra a ansiedade. Princípios bíblicos fazem diferença, né? Fazem. E muitos dos princípios bíblicos são esquecidos nessa vida alucinada, né, que muitas vezes nós entramos. Bom, você está assistindo o Gabinete Cast, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. É o nosso podcast pastoral, por assim dizer, onde a gente compartilha aqui, você está vendo a equipe pastoral da Primeira Igreja, a gente compartilha nossas experiências no gabinete pastoral, né, com todo o sigilo, é claro. Se você já assistiu a primeira parte, viu que é completamente seguro você procurar os pastores da Primeira Igreja para conversar, que não tem o menor risco. A gente está compartilhando as nossas experiências, né? Se você essa é a primeira parte do podcast. Se você tem perguntas, você pode, no final do nosso podcast, mandar sua dúvida, sua pergunta para o endereço que nós vamos colocar aí. Isso vai ajudar a gente a decidir qual será o tema do próximo, tá certo? Então fique ligado, porque no final
vai aparecer aí ou o contato de WhatsApp ou o e-mail onde você pode dirigir a sua pergunta. E agora nós vamos para a segunda parte. Nessa primeira parte a gente falou da ansiedade e agora na segunda parte a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um tema polêmico, que é o papel da psicologia, não é? Porque quando se trata de ansiedade, tem muitas igrejas e muitos pastores que chega um membro, né, que, pastor, estou aqui pedindo ajuda para minha ansiedade, já dá o endereço do psicólogo. Então, como é isso, né? A psicologia substitui o aconselhamento pastoral, ela é importante, ela traz alguma contribuição para nós. Então, eu queria então já começar aqui com o pastor Cláudio, né, perguntar para o pastor Cláudio como é que ele vê essa questão, né? E durante os anos em que ele tem sido usado por Deus para atender pessoas, como é que ele vê o papel da psicologia na lide pastoral, pastor? Veja, primeiro a gente tem que levar em consideração, acho que enquanto conversávamos aqui, não sei se foi o pastor Lutero ou o pastor Joselito que falou que a ansiedade é alguma coisa, alguém fala que é a doença do século. Foi pastor Lutero, né? Nós roubamos a frase dele. Pronto, mas a gente percebe que a ansiedade é um problema dos tempos bíblicos e sempre foi um problema do ser humano. Ela tem se intensificado, evidentemente, por causa do que o mundo se tornou, né? A nível de pressão, de cobrança e tudo mais. Porém, a gente vai encontrar salmistas, né, homens de Deus, vivendo momentos de ansiedade e buscando em Deus o socorro, né? A gente vai encontrar Jesus falando para as pessoas que elas não deveriam estar ansiosas, né, ou se sentirem sobrecarregadas, né, de muitas preocupações, ou até mesmo por culpa de pecado diante de Deus, que elas deveriam depositar nele a sua ansiedade, que ele daria alívio à alma humana. Então, a partir de textos como esse, de salmista dizer que encontrou em Deus alívio para a sua dor, para a sua ansiedade, a gente entende que a Bíblia ela é suficiente para trazer esperança, consolo, conforto, né, ao coração da pessoa. Então, assim, claro, quando nós recebemos alguém no gabinete pastoral e a gente investiga e tenta compreender as razões que levam aquela pessoa ao sofrimento, à ansiedade, à depressão, identificando o problema, a gente traz soluções bíblicas, né, da palavra, traz esperança ao coração da pessoa, Deus alivia essa dor. Agora, quando há casos que a gente não consegue identificar causas, né? Porque tem ansiedades sem causas, né? Que talvez remonte... Um sentimento vago, né? De que você não consegue colocar o dedo exatamente em cima. Né? Aí, claro, se a gente perceber que nós não estamos conseguindo levar a pessoa à consciência, à compreensão das suas causas, e aí então eu mesmo oriento algum psicólogo que seja cristão, que eu conheço, que eu confio, que tenha também as mesmas fundamentações antropológicas que nós temos, né? E aí a gente tem essa parceria de indicar alguém que a gente não consiga resolver a dor da pessoa, para que um psicólogo cristão consciente possa ajudar de alguma forma. Isso quer dizer, se eu entendi, eu entendi que o pastor Cláudio está dizendo que a ansiedade ela pode ter outras causas que não sejam exatamente de natureza espirituais, não é isso, Lutero? Você recomendaria um psicólogo para alguma pessoa que você está atendendo no gabinete? Ou vou botar no passado, né? Já que a gente está falando das experiências. Alguma vez você já recomendou um psicólogo para alguém que você viu assim que não é espiritual o problema? Ok. Não precisa dizer o nome da pessoa. Esse assunto é importantíssimo. E se o nosso pastor já falou assim, eu estou tranquilo aqui. O seu pastor já me tirou a ansiedade para dar resposta. Na verdade, é assim, esse assunto é polêmico por algumas razões. Existe uma psicologia anticristã, né, que até
condena o aconselhamento pastoral, Uhum. que chega até a dizer que o evangelho até complica as questões da pessoa, que até a fé atrapalha, né? E, por outro lado, existe também alguns pastores que eles vão à luta também e se contrapõem a essa ideia, né? E usam do mesmo argumento, né? São absolutamente contra a psicologia. Existem os chamados integracionistas, né? Que eles fazem? Dizem assim, bom, nós podemos usar o conhecimento da psicologia com o conhecimento bíblico, porque, na verdade, aqui é uma armadilha, porque eles estão dizendo que o conhecimento bíblico não é suficiente. Então, nós entendemos, nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus, que expõe a Bíblia e que utiliza as escrituras sagradas no aconselhamento. Nós praticamos o aconselhamento bíblico. No entanto, entendemos que há causas que requerem um tratamento. Há pessoas que têm no seu próprio organismo a falta de uma substância, então precisa de um tratamento clínico. E eu já recomendei e recomendo um psicólogo de confiança, de preferência um cristão. Eu E vou costumo ser até ver- mais radical, pastor, dizer um Desculpa. cristão reformado. Eu quero dizer alguma coisa sobre isso depois. Depois de José ele falando, eu quero falar. Não, uma diga coisa primeiro, sobre pastor. isso. Quer falar? O que eu- Está engatilhado. É que eu queria dizer o seguinte, é que para nós que somos reformados, isso que o Lutero está dizendo faz perfeito sentido. Exato. Porque nós reformados cremos no que a gente chama de a doutrina da graça comum. Isso que eu ia falar. Né? A graça comum, ou Exato. seja, Deus abençoa com conhecimento, sabedoria, mesmo aqueles que não são crentes, não são cristãos. De maneira que eles são capazes de fazer descobertas que podem nos auxiliar. Exato. Assim como os israelitas saíram do Egito e diz assim que eles despojaram os egípcios, né, levaram as riquezas do Egito, então os israelitas se aproveitam das descobertas e dos tesouros do conhecimento que Deus permite que os Exato, descrentes pastor. façam isso. Né? Esse tesouro não é deles. Não, É do de- nosso é, Deus. É, na verdade, é do nosso Deus. É do nosso Deus. E, portanto, E nosso, né? nós não precisamos nos desfazer desse verdade, tesouro, é verdade. né? Mas usá-lo com sabedoria, né? Isso Com aí. discernimento da parte de Deus. Eu ia dizer exatamente isso, reforçando exatamente isso. Essa ideia da graça comum, não é? Porque muitas vezes Agora, nós tem muito esquecemos, né, da graça comum. Da graça comum. Mas a gente tem que saber que essa é uma doutrina típica da reforma protestante, né? Porque tem gente que não aceita esse negócio de graça comum, não, faz uma dicotomia assim, né? Ou é de Deus ou é do diabo, né? Ou seja, não tem nada que venha do mundo que se aproveite, né? Nada presta, segundo Bons ele. profissionais, né? Bons terapeutas. Veja, podem fazer e é uma diferença. coisa importante, mesmo quando a gente recomenda o acompanhamento de um psicólogo que tem ferramentas para ajudar a pessoa a se deparar com os seus problemas, quando existem travas emocionais, problemas lá atrás, nós não abrimos mão do acompanhamento nosso pastoral. Então, porque nós entendemos que a psicologia ela tem boas ferramentas de diagnose de problemas, mas nós cremos que a solução e a suficiência para o resultado vem da orientação bíblica e da É palavra muito mais de Deus. ampla, né? Psicologia, porque não crê não tem uma antropologia bíblica, ela é reducionista, né? Na hora dela dar uma solução, fazer uma análise, uma apresentação. A psicologia é uma ciência terapêutica, não é? Portanto, ela trata de sintomas, das evidências de disfunções na alma do ser humano. O aconselhamento bíblico, ele não é terapia. Eu vejo mais como confronto no sentido Exato. né? Confrontar a origem da Exato. coisa, né? Que é. Então, o aconselhamento bíblico, ele pode abrir portas para a transformação de vidas. Não é? Porque é na palavra, é aconselhamento bíblico, não é a nossa opinião. Então, o aconselhamento bíblico, ele nos deixa, de certo modo, numa posição confortável. Porque nós não vamos defender a nossa causa, o que nós pensamos, o que nós gostamos, mas nós vamos aplicar princípios bíblicos que podem transformar a vida. Mas aproveitando que você está com a palavra aqui, eu estava com uma pergunta aqui que eu ia fazer para ti.
Nós todos fizemos um curso teológico. Sim. Né? Fizemos o seminário presbiteriano e nós tivemos aulas de poimênica, né? Que é o nome que se dá ao trato pastoral e também aconselhamento e tudo mais. E até mesmo, na minha época, tinha no currículo psicologia. Psicologia 1 e 2. Também, né? também. Eu estudava 2 semestres de psicologia. E estudei com um pastor psicólogo. Ainda tem isso aí. Então, o que é que você sente como pastor que fez um curso de teologia bom, né? Teologia completo mesmo, né? Um bacharel. É suficiente o que a gente aprende no seminário para lidar com o sofrimento das pessoas que procuram a gente no gabinete pastoral? Como é que você se sentiu no começo? Sai do seminário novinho, vai para uma igreja e na semana seguinte chega lá uma mãe de uma filha que está dizendo assim, olha, eu resolvi que eu não sou mais menina, eu sou menino, né? E a mãe está em prantos, está lá sofrendo. Como é que é isso, pastor? Pensa numa bronca. Suficiente não é. Não é, né? Definitivamente não é. A prática pastoral imediatamente mostra o quão pequena é essa experiência de seminário para os enfrentamentos que a gente deve ter no trato pastoral diário, com a igreja e no evangelho. Então, é algo assim, muito incipiente, é inicial. Se a gente não for atrás de outras, aprofundar aquilo que a gente recebe no seminário, a gente não terá muito o que dizer. Né? A gente vai aprender na medida que os anos vão passando e a experiência vai mostrando. A gente vai aprendendo com os muitos erros que cometemos. Não é? E eu creio que isso nos enfraquece a princípio. Alguns, não é raro, eu acredito, a gente passar por um instante de crise no início do ministério. Eu fico pensando assim, a média de formatura, pelo menos na minha época, a média de formatura em que um candidato se formava era 23 anos, 22 anos de idade. É um menino. Ele vai ser pastor de uma igreja que tem gente de todas as idades, né? Como é que um pastor de 23 anos vai no gabinete pastoral? Pois é difícil, viu? Não dá para cobrar desse menino também que ele saiba tudo, não tem como. E isso me leva aqui, se vocês permitem, só mudar o assunto. Isso talvez seja uma das causas da sensação de fracasso e de impotência de muitos pastores com relação ao ministério pastoral, né? E eu estava com a estatística aqui, e estudos recentes mostram que 47% dos pastores americanos sofrem de algum tipo de ansiedade. 47% é quase metade. Bastante. E outra porcentagem sofre de distúrbio de ansiedade generalizado, né? Que é o DAG, né? Que ele chama aí, não sei se eu tenho outro nome aí também. TAG, né? Transtorno, eu falei DAG, né? Eu já estou transtornado. Ansiedade generalizada. Agora, já pensou que situação difícil, né? Quando o próprio pastor ele começa a experimentar esse distúrbio de ansiedade, ataque de pânico e esse sentimento geral, né, de angústia e de preocupação. Eu ia perguntar para o pastor Cláudio, né, como é que pastores assim podem ajudar pessoas com ansiedade que nos procuram, né? Ou vou fazer a pergunta continua contigo, a bola continua contigo, mas para todos nós assim, nos anos de experiência que a gente tem de aconselhamento, quantas vezes a gente teve no gabinete pastoral fazendo das tripas coração, né, para ajudar aquela pessoa sofrendo, enquanto que nós mesmos por dentro estávamos chorando, oprimidos, né? Coração constrangido assim, né? Pastor. Ok. Antes de entrar nessa bola dividida, pegando fogo, né? Ele gosta disso, né, pastor? Assim, claro, no começo a gente sempre sente essa sensação de eu preciso ter mais instrumentos e ferramentas para poder ajudar pessoas, né? E aí, claro, eu acho que o pastor é um eterno estudante, um pesquisador, alguém que vai atrás de se preparar melhor para melhor servir, né? Eu lembro que
eu tive a oportunidade de fazer um curso de aconselhamento bíblico noutético, né, com o Dr. Jay Adams, ainda velhinho já. Conheci. Então, assim, foi muito bom o curso e a gente vê que Dr. Jay Adams é uma pessoa, às vezes, polêmica para alguns pastores na área de aconselhamento, porque ele viveu um momento nos Estados Unidos onde os pastores estavam abrindo mão do aconselhamento e entregando os seus membros na mão de psicólogos, né? E aí não sem critérios nenhum, achando que a psicologia por si só resolveria os problemas da alma do homem. E ele na época reagiu forte, levantando a bandeira de que a Bíblia ela é suficiente para resolver os problemas da alma humana, não é? A Bíblia tem resposta às questões, aos dilemas da vida do ser humano. E na época ele bateu muito forte nisso, né? Chamando os pastores a arrependimento e a se prepararem melhor, né? A entenderem, partirem do princípio de que a Bíblia ela é suficiente em todos os seus aspectos e ela traz respostas a isso. Então, assim, foi muito proveitoso para mim o curso, me deu um lastro melhor de compreensão, de conhecimento, até mesmo de análise, né, dos problemas da alma do ser humano. Então, isso aqui foi muito útil na questão de que o pastor deve ser uma pessoa que procura cada vez mais se preparar para melhor servir. Isso foi depois do seminário, né? Depois de seminário. Foi depois de 15 anos de ministério pastoral. Agora, sim, claro, é difícil. Eu não sei se eu vivi uma experiência assim de tanta angústia a ponto de ter que dar a alguém com a alma ferida. Mas, claro, a gente passa sempre por apertos, por sensações de frustração, por ansiedades do próprio ministério, não é? O senso de responsabilidade, que a gente está lidando com vidas, né? Que Deus nos confiou, né? A sua igreja, para que a gente possa cuidar dela e orientar e apacentar e ajudar as pessoas a resolver os seus conflitos, né? De alma, né? Mas tem algo que me chama a atenção e eu acho que é bem de comum, que um dos maiores problemas de pessoas que vivem essas ansiedades dizem respeito também a uma vida, eu vou falar uma vida de pecado, não como pensando em pecado como pecados de ordem absurda e etc. Mas, por exemplo, o Luciano tocou uma coisa no começo, que a ansiedade é fruto muitas vezes de que a gente quer controle e confiar em nós e deixar de confiar em Deus. Isso é pecado, né? Então, você ajudar uma pessoa a identificar isso quando ela quer ter o controle da sua própria vida e não depender de Deus, né? E por isso ela tem trazido sobre ela sofrimento e ansiedade. Você vai ajudar a pessoa, você está partindo de ajudar a pessoa a perceber que a ansiedade dela tem fruto na não confiança em Deus. E que ela precisa resolver isso com Deus. E aprender a depender de Deus e a confiar no Senhor. Saber que o Senhor a convida a confiar nela, né? Como a Bíblia nos diz que eu não deveria andar ansioso por coisa alguma, mas levar diante de Deus, né, pela petição, pela súplica, com gratidão, todas as coisas que me trazem ansiedade. E descansar em Deus, que a paz de Cristo tomaria o meu coração e me traria tranquilidade. Então, assim, eu acho que, às vezes, para nós pastores também, no que tange essa questão da ansiedade, né? Os números da estatística são terríveis. Exato. Né? É porque talvez nós trazemos sobre nós algo que nós não temos condições de suportar, né? A ansiedade do pastor é por causa que ele está querendo fazer o papel de Deus ou do Espírito Santo. Exatamente, sabe? Então, assim, eu acho que nós, pastores, precisamos depender da graça de Deus para desenvolver o ministério, porque senão é muito pesado e isso vai nos tomar, né? Com certeza. Então, assim, a gente se envolve, né, pastor? Eu vejo assim. Tá aí um negócio importante, José está falando. Quer dizer, tudo que ele falou até agora foi importante, mas isso também esse assunto, né? Que é exatamente o envolvimento. Eu não pensei em perguntar isso, né? Mas mas a gente vai ter outros podcasts sobre isso. Mas a questão do envolvimento do pastor na hora para mim essa é uma grande diferença, né? Por isso eu volto que a dizer, acaba trazendo ansiedade nisso. Também. Então, eu vou reafirmar aquilo que já disse, né? Nós não somos psicólogos, nós somos pastores.
de alma. E a nossa ferramenta principal é a palavra de Deus. Sei. Então, e a alma não é um objeto para o exercício da nossa profissão. Não é um trabalho que nós vamos realizar com ferramentas técnicas e apenas para tentar mitigar um pouquinho do sofrimento que está ali, terapeuticamente. Então, existe um grau de envolvimento entre o pastor e o sofredor que se dá em termos de vocação. Agora, só um minuto. Termine. Depois eu tenho Só que é o ser humano aqui diante de outro ser humano. Então, muitas vezes, esse envolvimento causa angústia, sofrimento desse lado de cá. É verdade. Eu me lembro muitas vezes de ter ido para casa para dormir e não consegui. Pesado. É isso. Mas você disse uma coisa importante aí que eu queria destacar. Você falou que nossa ferramenta é a palavra que a gente usa, tá certo? Aqui no meio de nós 5, tem um pastor que é conselheiro, mas é que Deus deu a ele uma habilidade especial para a música. Sim. E eu queria perguntar a ele, pastor Luciano, papel da música para lidar com a ansiedade. Como você vê? Eu vou dizer o seguinte, para mim, hoje eu tive uma experiência assim, eu amanheci, vou confessar aqui, né? Vou confessar, o nome não é confessionário cast não, mas vamos lá. Hoje de manhã eu amanheci, como eu dizer, down, né? Lá embaixo, né? Aí coloquei uma música muito boa que eu conheço ali, e daqui a pouco a minha esposa chegou, a gente tomou café juntos, ouvindo aquela música ali, as lágrimas desceram, a gente chorou um pouquinho, orou junto. Terapêutico. Né? Terapêutico. Papel da música. Agora, né, na sua experiência como pastor, em aconselhamento, no culto, né? Fala aí para nós, pastor, do lugar da música nessa questão da ansiedade. Do ponto de vista de um pastor que é músico, como você. Nós cantamos o que nós cremos. Né? Então, tudo que a gente afirma sobre Deus, sobre sua pessoa, o seu amor, o seu cuidado, a sua soberania, acaba servindo para alimentar a nossa fé, ou deveria servir, né? Porque se nós cantamos no culto é porque é bíblico. Se não é bíblico, não pode ser cantado. Verdade. E isso também chama atenção e que nós precisamos prestar atenção. Como você falou, né? Eu conhecia uma música que era muito importante que falou contigo, né? Então, eu preciso prestar atenção no que eu estou cantando. Porque se não é bíblico, não serve para adorar a Deus, não serve para cantar no culto, não vai me edificar. Quando o apóstolo Paulo fala assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, a ideia que está ali é de que aquilo que a igreja canta serve para edificar, para trazer Colossenses, né? Fala isso, Colossenses 3,16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, nós cantamos aquilo que cremos. Mas, assim, existe um problema assim que acontece no meio da igreja. A igreja não presta atenção no que canta. E eu vou confessar também um pecado meu. Depois é os outros, né? Por favor, contem também os seus, tá? Confessar. Eu não aplicava bem a palavra de Deus. Eu durante o meu ministério, eu vivi muito tempo cantando a verdade e não usando ela para aplicar a minha própria vida. Então, era fácil para mim estar ansioso por qualquer coisa e entender que aquilo não tinha problema nenhum, isso faz parte da vida. Veja, existe ansiedade que a gente precisa olhar o que está por trás dela, aquela que não é orgânica, né? Aquela que não tem a ver com algum tipo de desequilíbrio orgânico, que é aquela que está dizendo assim, como falamos no início, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu corri muito no ministério tentando suprir as coisas e não ser chamado de preguiçoso. E com isso, em 2010, eu quebrei. Mas quebrei por quê?
Eu já vinha cansado já de tanto correr, de tanta culpa das coisas que eu não era capaz de fazer. E no início do ano de 2010, o meu pai teve um infarto. Meu irmão mais novo ligou para mim dizendo que o nosso irmão estava envolvido com drogas e com crack, que não era verdade na época, mas eu lembro que naquele dia eu tive febre de tanta ansiedade, tanta angústia por causa daquilo que eu não podia mudar, né? E um casal que caminhava com a gente se separou e eu não consegui fazer nada por eles. E aí isso trouxe para mim transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Tudo isso começou com a tentação de fazer ou de ser hábil em alguma coisa. E Deus estava me chamando a depender dele. Então existe esse perigo da gente cantar a verdade, a gente pregar a verdade, mas não aplicá-la, ou então não conseguir discernir e ser enganado pelo dia a dia no ministério. Fulano de tal caiu de novo em pecado. Quem é o pastor que está acompanhando ele? Como se o pastor pudesse fazer alguma coisa por fulano de tal para que ele não caísse nunca. Isso é uma mentira que a gente acredita. Mas quem dera que a gente conseguisse, né? Mas é isso. Então a gente canta a verdade e a gente precisa prestar bem atenção a ela para que ela faça diferença na nossa vida. Que bem. Muito bom mesmo. Pastor Luciano, em alguns momentos, não poucos, eu já me peguei no aconselhamento pastoral, no gabinete pastoral, tentando passar essas informações bíblicas, e aí eu comecei a me ouvir, né? E não foram poucas as vezes que Deus tratou comigo. Isso. Deus tratou uma bênção. Pessoal, vocês estão assistindo o Gabinete Cast e nós acabamos agora a segunda parte aqui do nosso podcast. Eu queria perguntar à produção, há quanto tempo já, para ver se dá tempo de ir para o terceiro aí. A produção vai informar a gente aqui. Enquanto isso, eu vou dizer para você que no final da terceira parte, nós teremos aqui disponível para você um e-mail ou um contato onde você pode deixar sua dúvida, né? O que é que você gostaria que a gente falasse no próximo podcast? Eu já tenho uma ideia, mas a gente é democrático aqui, né? Nós queremos ouvir o que é que as ovelhas estão dizendo nesse ponto, tá certo? E agora nós vamos para a terceira parte. Só queria saber quanto tempo nós ainda temos. Já rodamos o quê? 1 hora mais ou menos? 1 hora? Então, vai ser curtinho, apesar da importância, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio aqui. Gente, as estatísticas não são boas, né? Eu teria aqui para ler para vocês uma pesquisa feita pela Focus on the Family, que é uma instituição americana que lida com família, criação de filhos e tudo mais, falando a respeito da quantidade de suicidas entre adolescentes, né? Adolescentes, e apontando especialmente as mídias sociais como sendo uma das causas, né? Isso foi falado aqui, a gente já falou. Pastor Cláudio, quando as pessoas procuram ajuda pensando em se suicidar, na sua experiência, quais as causas mais frequentes ou comuns para que elas pensem em suicídio? Você está com alguma coisa contra mim, né? Uma pergunta fácil, pastor. Mas aqui você não é o titular sem motivo, né? Eu estou achando ótimo. Eu estou aqui na expectativa. Augustus, eu não teria uma resposta objetiva para isso, porque, graças a Deus, talvez aí em 35 anos de ministério pastoral, eu nunca lidei objetivamente com caso de suicídio. Nunca, não me lembro de uma experiência assim. Claro, chegou gente muito aflita, muito perturbada, onde a gente conseguiu ajudar a pessoa, mas assim, que chegasse a um ponto de suicídio, eu nunca tive essa experiência, graças a Deus.
Acho que vieram assim alguns para mim e eu realmente é angustiante ver jovens e adolescentes que sofrem com depressão e que tentaram e tentam ou se mutilam, se cortam, e tudo isso fruto de, assim, quando isso acontece, geralmente já vem de um tratamento que não está conseguindo atingir o seu alvo, né? E em algumas vezes, com a palavra de Deus, a gente consegue pelo menos chamar a atenção da pessoa quando é crente, né, quando crê na palavra de Deus, de que ela não precisa tomar decisões naquele momento. Né? Não preciso definir a minha vida agora. O que eu preciso é tratar da minha saúde e, consequentemente, do coração. Né? Mas eu acho que um dos principais motivos é nós vivemos numa sociedade adoecida. É verdade. Agora uma pergunta que muitas pessoas fazem. O evangelho não deveria ser suficiente, não para evitar que a gente sentisse angústia, né? Mas não deveria ser suficiente para que as pessoas não perdessem a esperança de maneira final, a ponto de dizer assim, só me resta mesmo a morte. É possível um crente verdadeiro ser de tal maneira provado, passar por um sofrimento tão grande que nós, como pastores, entenderíamos que ele visse a tirar a própria vida como sendo uma solução? Claro que não é solução, claro que não é. Mas a gente entenderia por que ele chegaria nesse ponto, mesmo ele sendo evangélico. Olha, pastor, eu estava ouvindo os irmãos e pensando aqui na possibilidade, pensando inclusive em quem irá assistir, né, a esse podcast. E lembrei-me de um livro de Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Muito bom esse livro. Ele fala de suas falhas no começo do ministério, de seus erros. É muito interessante, porque ele é muito verdadeiro, muito pastoral. Ele fala das falhas que cometeu, sua família não é perfeita e tudo isso. Então, eu queria aproveitar para dizer assim, que nós também estamos sendo trabalhados pelo Redentor, nós estamos ajudando pessoas e nós também precisamos de ajuda. Isso. Pastores precisam ser pastoreados, nós precisamos desse suporte. Nós somos seres humanos, nós vivemos em um mundo caído. Lembrei-me agora do apóstolo Paulo falando de situações extremas, por exemplo, lá, segundo aos Coríntios, capítulo 1, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio. Foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, essa é uma expressão de um homem que diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, que a pressão deve ter sido tão grande, alguns dizem, inclusive, que foi o que aconteceu lá em Éfeso, né? Quase morre lá. Quase morre, né? E assim, a expressão desesperar até da própria vida. Na mesma carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz, quando chegamos à Macedônia, nenhum descanso tivemos, pelo contrário, lutas por fora e temores por dentro, né? Noutra ocasião, o próprio Paulo, esse homem de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, um homem firme, um homem de visão, apaixonado pelo que fazia, chegou a dizer, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então, na verdade, a gente tem causas, casamentos acabados, né? Isso é uma derrocada financeira de alguém que quebrou, perdeu tudo, uma crise econômica, na pandemia agora aconteceu muito isso, né? As pessoas perderam. No Japão, né? O número de japoneses, que eles têm outra perspectiva. Né? A quantidade de japoneses, homem de negócio, que suicidou-se por conta da empresa que faliu. Foi um negócio. Questões familiares de filhos, né? Pais déspotas, né? Que massacram seus filhos, o próprio fracasso, a própria expectativa, né? Como foi dito aqui, você tem um nível de competitividade tão grande, então você não chega lá, eu sou um fracasso, qual o sentido da minha vida? Então, nós aqui,
que somos pastores, somos servos de Deus pela graça, né? Nós temos uma cosmovisão, a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, a questão do antropologia, né? Então nós sabemos, o homem é uma criatura de Deus, o homem foi criado por Deus e para Deus, né? A gente crê no que a Bíblia diz sobre a queda e todas as consequências, né? Inclusive até a natureza geme, né? A natureza geme esperando aquele dia. Então o sofrimento é muito grande. Há sim esperança. Jesus é a nossa paz, né? Amém. Jesus é a nossa paz. O Evangelho é poderoso, né? O Evangelho muda vidas, o Evangelho muda famílias, muda sociedades, né? A gente tem na história da igreja, a história dos avivamentos, né? Quantas mudanças, né? Então a gente queria aproveitar aqui para dizer que aqui estamos humanos, pecadores, falhos, carentes da graça de Deus. E como erramos desde o início do nosso ministério, a gente tivéssemos boa intenção, sinceridade, mas faltava-nos experiência, conhecimento. Só a graça mesmo, né? Só a graça de Deus, né, que nos sustentou. Verdade. Então, até dizer a você que está a nos assistir, está desesperado, você diz, olha, a minha vida, estou no fundo do poço, não tenho mais para onde descer, né? Estava lembrando de uma palavra atribuída a Corrie ten Boom, né, que ela disse assim, Deus pode chegar lá no fundo do poço para resgatar você, né? Para lhe dar graça. Então, os sofrimentos são muitos nesse mundo de injustiça, de cobrança, de violência, né? E de lutas também, e até questões clínicas, como nós falamos aqui, né? Pessoas que têm, e me lembro até, pastor Augusto, uma vez, uma pregação sua, falando sobre esse tema, e você falando sobre o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Que tinha problemas que... Veja, aquele homem de Deus, quando a gente lê os livros, os sermões de Spurgeon, né? Nem imagina. Né? Nem imagina, porque um homem que falava tantas pessoas, né? A multidões, expunha a palavra fidelidade. Mas eu vi você falando isso na pregação, que ele... houve ocasiões que precisou ser carregado pelos diáconos, né? Você imagine um homem. Então, somos nós, né? Os seres humanos, e nós não podemos prescindir da graça de Deus, né? Mas há um Deus presente, há um Deus conosco, um Deus que vê, que ouve, que age, que intervém, um Deus que é todo-poderoso. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Há causas e causas, né? Eu acredito que a gente não pode encontrar uma razão específica para o suicídio, né? Para chegar a esse ponto, para mim, limítrofe, extremo, né? E eu sou capaz de encontrar o sentimento do suicídio no coração de gente que quer pôr fim ao sofrimento, entendendo que assim se libertará. De sofrer. Ele encontrará a libertação, refrigério, refúgio, a paz. E eu sou capaz também de pensar que a malignidade da nossa natureza também é capaz de levar um pai, por exemplo, que se viu frustrado no casamento, pegar os seus filhos, matá-los e tirar a sua própria vida e deixar um bilhete para a esposa contando isso. Então, a maldade, o pecado é capaz de fazer isso também. Tem muita coisa, né? Que já que a pessoa morreu, né? A gente fica sem a principal fonte de informação para saber. Agora, eu penso assim que, como o pastor Lutero acabou de dizer, né? Citando textos tão belos das Escrituras e tão relevantes para esse momento, né? Para esse assunto. Eu creio que também nós, como conselheiros bíblicos, nós devemos levar as pessoas, né, levar a palavra de Deus ao coração dessas pessoas que, porventura, estejam nessa situação limítrofe, de que nós não temos autoridade em nenhum momento nas Escrituras que nos ofereça a chance de nós fazermos essa escolha, né? Pelo contrário, a Escritura sempre nos chama a confiar e a depender de Deus, que é o dom da vida. Eu lembro, por exemplo, quando o salmista abre o salmo fazendo essa declaração, eu amo o Senhor, né?
porque Ele ouve a minha voz. Né? E quando a gente vai ver as razões pelas quais ele chegou a essa conclusão e fazer essa declaração, ele cita, né, que laços de morte me cercaram, angústias do inferno tomaram poder de mim, né? Caí em tribulação e tristeza. Parece que ele está aí expressando esse sofrimento profundo de alma, né? E se sentir cercado pela morte, né? E se sentir angustiado a ponto de atribuir isso a angústias do inferno tomaram conta de mim. E eu clamei ao Senhor, né? E o Senhor ouviu a minha voz, e o Senhor socorreu, né? Me tirou dessa situação. Então, assim, eu acho que nosso papel, evidentemente, como pastores, é levar esperança às pessoas que estão no sofrimento profundo. Quem escreveu o Salmo foi um homem de Deus. Isso não significa dizer que a gente não passe por sofrimentos, por tribulações, que um crente não possa ser acometido por sentimentos assim de tanta dor profunda na alma. Mas ele tem em Deus esperança. Não é? Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. Ele nos convida a confiar nele. Aí me vem as palavras de Jesus, né? Vinde a mim, todos vocês que se encontram cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu fardo é leve. Então, assim, a palavra de Deus convida o homem a depositar as suas angústias na presença de Deus. Se uma pessoa chega a ponto de suicídio, eu acho que talvez seja porque não teve essa oportunidade de esperança, ou é um problema mais sério que foge ao controle, não? É um problema talvez psíquico, é um problema... Né? Há casos disso aí, né? Disso, e remédios, né? né? Que tem casos de suicídio, inclusive de pastores, né? Por conta de medicação que tiveram esse efeito. Teve um caso nos Estados Unidos. A gente quer terminar, tá? Mas queria ficar, né? Porque o assunto tem tanta coisa que a gente podia dizer. Mas nós queremos agradecer a sua audiência até esse presente momento. E eu quero pegar as palavras que foram ditas aqui, ó, pelo pastor Lutero, o pastor Joselito, o pastor Cláudio e o pastor Luciano. Palavra de esperança, palavra de encorajamento. Então, se você está sofrendo de ansiedade, de alguma preocupação, inquietação, mesmo a ponto de chegar a pensar nessa situação terrível, né, de suicídio, alguma coisa que, pela graça de Deus, espero que você não está pensando, mas procure um dos pastores da igreja. Nós somos uma equipe, estamos aqui para atender você e, com a graça de Deus, nós podemos, com todos esses anos de experiência, trazer algum consolo para você que está passando por necessidade. E, como eu prometi, agora, no final do podcast, nós vamos trazer agora um e-mail para você, você anota aí, e você pode trazer sua dúvida. Agora, esse e-mail não é para você se aconselhar, porque a gente, embora aqui e acolá a gente responda alguma pergunta que o pessoal faz para a gente pela internet, mas a gente não acredita em aconselhamento pela internet. Acreditamos no olho, né? Nesse relacionamento, o pastor Joselito falou bem disso, né? Desse relacionamento pessoal. Muito obrigado, pastores, pelo tempo juntos, né? Para uma primeira experiência, eu acho que ficamos animados, né? Graças a Deus. Obrigado aí. Obrigado pela equipe técnica fantástica. Vocês não têm ideia do making off, né? Eles estão aí. Isso aconteceu. Muito obrigado aí pela equipe técnica e até o próximo Gabinete Cast. Um grande abraço. Até lá. Tchau, gente.